Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 6 é introdução da obra Obsessão, Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Então, nós paramos na metade da mensagem dela mesmo, que a introdução é feita por ela, por Sueli. Então, nós vamos dar sequência na mensagem de introdução do livro Obsessão e Desobsessão. Na verdade, nós temos que persistir, perseverando no caminho do bem. Então ela continua dizendo assim: o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. Esse é um dos grandes problemas, aqui na Terra, principalmente mediante todo o processo obsessivo. Este é o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos buscando o acerto de contas. Então, para que se atinjam os seus objetivos, ambas as partes, tanto os desencarnados quanto os encarnados, eles se utilizam de inúmeros métodos buscando o acerto de conta. Aquele que encontra-se no corpo físico fragilizado. É óbvio que essa fragilidade dele ou dela, esses nossos irmãos na erraticidade, percebendo a fragilidade desses que no corpo físico se encontram, é óbvio que não só essa fragilidade, mas a fraqueza moral, a fraqueza intelectual, essa fragilidade. Então, esses na erraticidade, percebendo essa fragilidade dessa vítima, entre aspas, que se encontra no corpo físico, eles atacam de todas as formas. Eles atacam na saúde, eles atacam no intelecto, eles atacam na moral. Eles fazem de tudo para poder desmoronar aquele edifício. E nós temos conhecimento de que muitos edifícios, por mais alto que seja, se desmoronaram, porque é preciso bastante perseverança no bem. É preciso bastante fé em Deus, em Jesus. Agora, é preciso entender uma coisa também, que existe-se algumas colocações entre os bons espíritos. Morra fisicamente, mas morra no trabalho. Morra servindo a Deus e a Jesus. Eu, quando reclamo a avó que eu ando apanhando demais,
ela me diz assim: meu filho, mas agradeça a Deus, porque é melhor você apanhar do que bater. É melhor. Não se esqueça que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de lá no alto, na cruz, pregado, ainda pôde dizer: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então essa certeza nós temos, de que com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência, havemos de vencer. Então, por mais que os nossos irmãos, eles se utilizam-se de inúmeros métodos, de inúmeros meios para destruir a outra pessoa. Eles atuam na mente das pessoas contra você. Eles atuam na mente fragilizada de outras pessoas para poder desfazer da sua pessoa, desfazer do teu caráter, para desfazer da tua moral. Eles atuam em você para poder fazer com que aqueles desejos que você traz de outras existências que se encontram ali adormecido possam eclodir, e de uma hora para outra você se perde aqui na Terra. Mas é aquela situação. É melhor que eles nos façam isso do que se nós o contrário fizéssemos com eles. A doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, entre a humanidade física e a humanidade espiritual. Sim, a única ciência, a única filosofia, a única religião que nos revelou o que acontece entre essas duas humanidades. As artimanhas, enfim, os métodos, né? A doutrina dos espíritos desvendou-nos os dramas, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, porque devido à imortalidade da alma, devido à pluralidade das existências. Então, a doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, a dos encarnados e a dos que estão na espiritualidade, presos ainda ao passado, presos ainda ao passado. Porque nós temos que entender que os obsessores, de uma forma em geral, eles na erraticidade, eles na espiritualidade, na atualidade, eles se encontram presos ao passado. Então os obsessores, eles não vivem o presente, e sim, eles vivem na atualidade o passado, porque eles estão ali cobrando algo que fizemos a eles. Mas aí é aquela condição que nós já
deixamos na condição de interrogação. Quem é o obsessor? Aquele que encontra-se na erraticidade ou aqueles que se encontram no corpo físico? Porque se nós pararmos para analisar, dentro da lei de causa e efeito, nós não podemos apontar esse como obsessor e nem esse como a vítima. Porque não existe vítima. Vítima é apenas um termo que nós utilizamos aqui na atual existência para poder separar o joio do trigo. Mas esse que hoje encontra-se na situação, entre aspas, de vítima, em outras existências passadas, ele muito prejudicou esse que hoje está lhe cobrando. Agora, isso nós não sabemos o princípio desse novelo. Nós só sabemos que existe um novelo, mas nós não temos capacidade evolutiva de saber quando tudo começou. Nós sabemos que por fatores naturais teve um princípio, mas quando? Nós não sabemos. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela, na condição de consolo, ela vem nos ensinar a resignação, a paciência, a tolerância. Ela vem nos proporcionar meios de redimissão. O problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Olha só que interessante. O problema que analisamos nesse livro. Sueli Caldas Schubert dizendo isso. O entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala. O entrechoque das paixões. Quando se pronuncia paixões, vamos em 100% de paixões, vamos retirar em 100%, 1% entre homens e mulheres. 99% paixões diversas. Paixões por automóveis, paixões por bens materiais, paixões por fazenda, paixões por condições financeiras, por riqueza, paixões por arma de fogo, enfim, paixões. Paixões por tudo aquilo que enegrece os sentidos, enegrece o caráter, a responsabilidade, que ofusca a sensibilidade dos seres uns para com os outros. Paixões, o termo mesmo diz tudo. Você está apaixonada por ele? Ou você está apaixonada por ela? Estou. Então trata de desfazer-se dessa paixão, porque paixão
é um fogo avassalador que destrói tudo. Nunca que devemos cultivar paixões. Nunca que devemos cultivar paixões. E sim, amor. Amor é diferente de paixão. Amor constrói. Amor dignifica. Amor incondicional. Amor condiciona tolerância, aceitação, humildade. Paixão não. Paixão é um fogo avassalador. Eu sou apaixonado nesta casa. Quando você morre, você fica ali naquela casa na condição de um fantasma, vamos usar esse termo, obsidiando aquela casa. Você ali se apresenta na condição de um fantasma, de um espírito perdido. Então você fica ali materializado naquela casa. Eu sou apaixonado nessa fazenda. Você ali, depois que você desencarna, você fica ali preso àquela fazenda. Eu sou apaixonado aos meus bens materiais. Então você não se desprende dos seus bens materiais. Você se torna o obsessor dos teus bens materiais. Eu sou apaixonado na minha mulher. Quando você desencarna, você a obsidia, podendo levá-la ao desencarne e vice-versa. Há uma loucura física, neurológica, porque existe também a loucura neurológica provocada pelos espíritos obsessores. Por isso que Kardec, ele classifica, a obsessão em 3 fases. A obsessão simples, que é aquela desculpe. A obsessão simples, que é aquela que o indivíduo ele começa a participar de algumas atitudes, ele manifesta nele algumas atitudes que outras pessoas percebem, mas ele mesmo, se você leva o conhecimento dele, ele pode dizer assim: você está ficando louco, essa é a minha forma de agir, eu estou pleno de certeza do que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero. Obsessão simples. Mas já existe a fascinação. A fascinação é aquela obsessão. Então veja bem, a obsessão simples, o obsidiado ele não admite que é um obsidiado. A fascinação, ele fica fascinado por tudo que acontece na sua vida e ao seu redor. Então ele se coloca na condição de destaque e para ele é o melhor de todos. Eu não vou explicar aqui na íntegra não, porque se nós conseguirmos chegar até alguns capítulos, nós vamos explicar melhor essa situação, porque eu não posso explicar tudo aqui agora, para não passar o carro na frente do boi, como se diz. Então a fascinação, mas se você leva ao conhecimento da pessoa, vem cá, mas você não acha que você está extrapolando? Não, você é uma pessoa muito fascinada. Eu? Jamais. Nunca fui fascinado. Ah, mas você age dessa forma, principalmente em matéria de psicografia, de psicofonia, e você... Não, eu não sou fascinado. Eu sou um trabalhador do bem. Geralmente, o fascinado e aquele que tem a obsessão simples, ele não admite que é um obsidiado. Mas aí vem a subjugação.
que também a subjugação, o indivíduo, ele praticamente ele perde noção da sua vontade. Então, por mais que ele queira mudar os teus hábitos, as tuas atitudes, o teu comportamento, ele não consegue, porque ele está tão impregnado pelas energias dos obsessores, né, que o tortura, que quase sempre ele não consegue aquele equilíbrio sozinho. Mas existe a subjugação mais simples, mas existe também aquela subjugação mais forte. A subjugação mais forte é aquela subjugação que leva o paciente a uma perda total, praticamente total, das tuas funções neurológicas. Mas o mais interessante nisso também é que obsidiado nenhum, tanto simples, fascinação e subjugado, eles não admitem que encontram-se sob a influência de alguns obsessores. É esse o problema maior. Porque se todo mundo admitisse, eu me encontro sob a influência de obsessores. A cura, vamos usar entre aspas, a cura, ela se daria mais rápido. Porque depende exclusivamente do paciente e não do centro espírita e não do psiquiatra, não do medicamento. Você sabe por que não? Porque você pega aquele paciente, leva ao centro espírita, mas ele não tem fé. Então não adiantou nada você levar ele no centro espírita. Você oferece a ele água fluidificada, mas ele não tem fé. Ele neutraliza aquela água fluidificada. Você leva ele no psiquiatra. O psiquiatra receita o medicamento, ele não toma o medicamento. Agora, quando a pessoa admite, eu me encontro sob a influência de alguns obsessores, aí você me leva a uma casa espírita, eu recebo com fé, com amor. Você me leva num psiquiatra, eu vou, nós conversamos ali com o psiquiatra, eu passo a fazer uso dos medicamentos. Então depende do paciente, né? Este é o problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões. Paixões. Tudo se resume em paixões. Desejos, fantasias, ilusões. O orgulho é uma paixão, que por vezes essa paixão é uma obsessão. O orgulho é uma obsessão, é um tipo de obsessão. O orgulho, o egoísmo é um tipo de paixão. O egoísmo é um tipo de obsessão. A inveja, o ciúme, a avareza, todos esses significam paixões que nós cultivamos, que nós sustentamos, que mal sabemos que são obsessores. Porque automaticamente esses fatores todos, porque eles são fatores, esses fatores todos, eles nos intoxicam cada vez mais. Quanto mais eu alimento o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha inveja, o meu ciúme, quanto mais eu me intoxico, né? Então,
o entrechoque das paixões que os homens cultivam em larga escala, o que dão origem às obsessões, tá vendo só? Então, Sueli aqui, ela está dizendo aqui agora, análise despretensiosas, simples como nós mesmas, mas que pretende ser uma contribuição para o entendimento, a problemática da obsessão, né? Então, Sueli tecendo comentários maravilhosos nessa mensagem dela, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1979. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos gravar só o restante aqui da mensagem de nossa irmã Sueli e findaremos o vídeo de hoje.